a gente guardar o nosso conhecimento, ou a gente não externar o nosso conhecimento, ele é praticamente um ato de egoísmo. Se você quer ser diferente, se você quer ser o destaque dentro do seu segmento, da sua profissão, estude, faça por onde, para você ter substâncias, para ter motivo para ser o destaque. Certo? Ou seja, para eu me tornar uma pessoa interessante, eu preciso ser interessado. Não importa de onde tu vem, se tu tem vontade de crescer, de evoluir, o céu não é o limite, tu pode ir além. Episódio número 4 do Mentabilidade Podcast no ar. Olha só, mais um capítulo aqui para vocês dessa história maravilhosa que a gente está construindo, conteúdos legais com profissionais de alto calibre. E aí, hoje eu tô trazendo uma convidada super mega especial, que é a Fernanda. Fernanda, dá um oi pro pessoal aí. Aqui tá a tua câmera, Oi. Fernanda. Pode dar um oi pro pessoal. Olá, sou Fernanda Greenrosa, fisioterapeuta. Trabalho com um nicho um pouquinho diferente do convencional e até a gente tem uma história bem interessante para contar sobre isso, né? Eu vou deixar um pouquinho no ar, deixa eu falar um negócio antes, Fer, certo? Vamos contar como é que ela veio parar aqui. A gente tava em Punta del Este, no Uruguai, fomos para uma edição do Gramado Summit 2024. E aí, de repente, chego lá, né, um grupo de empreendedores e tal, de repente, uma pessoa sorridente lá, dando tchau e tal, chegou assim, falou assim, beleza, eu pedi, acho que pra ti, mais ou menos assim, tá, você me conhece? Foi mais ou menos assim, né? Aí tu falou assim, sei lá, eu já te vi, como é que foi? Eu não lembro o que você falou. Claro, eu disse sim, a gente inclusive conversou rapidamente. Isso, e eu não lembrava. No clube, tu não lembrava. Isso, e eu não lembrava. E aí, eu pedi assim pra ela, tá, e você faz o que da vida? Eu disse, eu sou fisioterapeuta. E daí, na hora, galera, vocês não têm ideia. Parece que nós ensaiamos aqui agora, né? E nós não ensaiamos nada. Na hora veio uma pergunta na minha cabeça, assim. Cara, o que uma fisioterapeuta tá fazendo aqui no Gramado Summit Punta del Este? E aí, isso me deixou tão intrigado, galera, que ela é minha convidada hoje. Foi isso que me deixou, assim, cara, ficou doido, assim. Eu fiquei doido, eu falei, caramba, o que ela tá fazendo aqui? O que uma fisioterapeuta... Não tô desmerecendo, tá? Tô falando isso, né, Fê? Não, Eu tô falando assim, mas tu tava num ambiente de inovação, de falar de negócio, e daí tu pensa assim, nossa, cara, isso é muito fora da curva. E fala pra galera um pouquinho, assim, o que fez você estar lá, Fer? Então. E o que tem a ver com a tua profissão? Sim, Vai. tudo a ver, né? Então, eu trabalho num nicho dentro da fisioterapia que atende pessoas que precisam ou desejam fazer cirurgias, principalmente voltado para cirurgias estéticas, né? E com o tempo foi se desenvolvendo atendimento para outros tipos de cirurgias também. E em função de eu estudar muito pele, eu tenho uma especialidade em cosmetologia e ciências da pele, também consegui suprir alguma demanda dos dermatologistas que eles não estavam conseguindo atender. Então, na verdade, eu faço principalmente atendimento para cirurgião plástico e para dermatologista. Porque o que eles fazem, eu não faço. O que eu faço, eles não fazem. Então, os nossos tratamentos se complementam. Sempre pensando no melhor para o paciente, né? Ô, Fer, e aí eu vou pensar uma coisa assim. O que faz você, na tua profissão, por exemplo, buscar um evento de inovação? De negócios, de marketing, de venda, sei lá. Me diz aí, o que te motiva? Então, primeiro que o mundo tá sempre mudando, né? O mundo Certo. tem... E a fisioterapia hoje é bem diferente do que a fisioterapia era quando eu me formei há 23 anos atrás. Então, não tinham os recursos que existem hoje. Então, quando a gente fala em inovação, tecnologia, a gente tem que pensar... uma forma de inovar também é uma forma diferente de tu atender o paciente. Certo. Antigamente nos ensinavam, isso falando em escolas assim de 2 para 3 décadas atrás, não se envolva muito com o paciente. Ok. Era aquele atendimento Frio. mais frio, não podia se envolver. Uhum. E eu sempre achei, nossa, eu não quero ser atendida como se eu fosse uma pedra, né? Eu sou um ser humano, eu quero que a pessoa tenha essa preocupação comigo, Perfeito. né? Eu não quero ser mais um, eu não quero ser qualquer um, né? Paciente. E também assim eu penso em relação à minha profissão. Eu não quero ser mais uma fisioterapeuta. Eu quero que a fisioterapia tenha o seu destaque, o seu merecimento. E dentro do meu trabalho, o que eu posso fazer para buscar esse diferencial? Então,
né, tentando inovar em todas as formas, desde inovação de materiais, que a gente usa materiais também, né? O que tem de mais novo hoje em dia para melhorar, para acelerar, para dar menos transtorno para o paciente no seu pós-operatório? Então, a gente pensa um universo que tu não faz ideia. É uma coisa gigante. É como se fosse, hoje em dia, eu falar no macro sistema, né? Enfim. E através desses contatos, seja clube de inovação, seja palestra com pessoas que estão super atentas com inovação, com as novas tecnologias de materiais, tecnologias de serviço, tudo. Eu sempre pretendo estar lá ouvindo ou participando de alguma forma. Tanto que fui para lá, te encontrei para a gente discutir coisas e conhecer pessoas, né? Perfeito. Tanto que tem engenheiros, né, que eu ainda mantenho contato e a gente discute, conversa, é muito interessante. Porque eu sempre digo, quando a gente sai fora da caixa, eu conversar só com fisioterapeuta, eu vou continuar nesse mundo. Quando eu converso com outros profissionais de outras áreas, além de me gerar insights diferentes, ter percepções diferentes, também faz eu sair da zona de conforto, né? Porque Perfeito. eu tenho que conversar, às vezes, numa linguagem diferente, para explicar entendimentos diferentes. Então, Legal. É um mundo que não tem fim. O Fernanda, tu sabe que uma das coisas que eu tenho dito mais para as pessoas é que para você se tornar uma pessoa interessante para as outras pessoas, você precisa ser interessado, certo? Ou seja, para eu me tornar uma pessoa interessante, eu preciso ser interessado. E isso é uma das coisas que eu mais observei em você, assim. Que quando você está focado em alguma coisa, você se interessa pelas pessoas pelas quais você está falando, se interessa pelos assuntos, e isso vai te dando repertório e você vai se tornando uma pessoa interessante, assim. Mas uma coisa que eu fiquei em dúvida, que na verdade eu entendi já, mas eu quero que você passe para quem está nos ouvindo, é entender um pouco assim, cara, qual foi o teu ponto de inflexão? Qual foi o momento da tua carreira que tu viu assim que, cara, eu não quero ser mais uma, e tu viu que possivelmente o caminho para você se diferenciar era você buscar estar em contato com pessoas não necessariamente do teu segmento, era você ir para uma rede social, assim, da tua trajetória, assim, o que você me diz que foi, cara, foi esse dia ou foi essa jornada que me fez chegar nesse ponto? Foram vários pontos, tá? Primeiro que eu não tinha nem rede social, né? Que eu tava te contando antes. Tu tava me contando que tu não criou teu Instagram, foi outra pessoa que criou, né? Tá? E essa paciente, então, ela disse, Fernanda, o mundo precisa conhecer o teu serviço, o mundo precisa te conhecer. E como tu vai fazer isso é através das redes sociais. As pessoas precisam saber que tu existe. Elas precisam saber como tu é diferente. Porque eu já fiz outros atendimentos e nenhum é igual a esse que eu faço aqui. E eu disse, opa, alguém viu que eu sou diferente, né? Antes disso, eu já procurava sempre me atualizar, né? Mas eu via que não era só me atualizar por aqui. Às vezes a gente precisava ir além. Então, aonde eu busquei também, não só na fisioterapia, eu busquei na área da farmácia, na área da enfermagem. Como é que eles lidam com isso? Exemplo, dentro da cirurgia, às vezes acontece uma coisa que pode ser dita comum, abrir um ponto. Tá. Se eu vou fazer uma especialidade onde eu sei tratar uma ferida, tratar um ponto aberto vira um filé mignon, vira fichinha, vira fácil. Ok. Então, às vezes, eu sempre vou procurar além para tratar de uma forma muito mais simples, fácil, eficaz e natural. Às vezes, um problema que pode ser um problema para o paciente, mas eu olho assim, não, isso aqui é fácil de resolver, fica tranquilo. Então, até a forma de dar conforto e confiança para o paciente faz toda a diferença. Agora, se eu não estou acostumada a lidar com coisa mais pesada, nossa, pode ser que aquele ponto seja terrível. Perfeito. Que eu fique abalada, meu Deus, como é que eu vou fazer isso e agora, né? Okay. Não estou dizendo que eu vou suturar o paciente, não é isso, né? Mas existem várias outras formas de até otimizar processos médicos também. E quando a gente consegue a interação médico-fisioterapeuta, a gente às vezes entra num consenso e é muito legal quando a gente tem essa troca. É muito bacana.
Sim. E quais foram os outros pontos, assim, que aconteceram na tua vida? Teve alguma coisa mais ou traumática? Sim, Alguma coisa, assim, sim, mais específica? Nossa, eu tive um dia que aconteceu tal coisa e aquilo lá, eu falei, saí de lá sim. puta da Quando vida eu me e dei mudei. conta que eu ia passar o resto da minha vida fazendo sempre a mesma coisa Ou todos os seja, você dias. seria mais uma no mercado, vamos É. dizer assim. E daí eu disse, gente, eu não posso perder o brilho no olho, perder a vontade de ver cada hora entrando um paciente diferente. Eu não posso perder isso, que é a minha essência. Eu sou uma pessoa entusiasta. Eu gosto de saber mais, eu gosto de falar com pessoas, eu gosto de conhecer pessoas, eu gosto de me envolver com a história de cada pessoa. Eu disse, gente, se eu continuar fazendo o que eu tô fazendo todo santo dia, toda a mesma. É como se eu comesse a mesma comida todos os dias, é como se eu vestisse todos os dias a mesma roupa, é como se eu sentisse a mesma emoção, mais ou menos, todos os dias. Sim. Qual é a graça da vida? Uhum. Então, eu também fui em busca nessa sensação de, cara, eu posso fazer algo diferente, eu posso fazer algo novo, eu posso fazer uma interferência na vida de uma pessoa. Uhum. Né? Sim. Eu posso fazer a diferença na recuperação dela, eu posso fazer diferente, eu posso fazer ela sentir menos dor. Uhum. Nesse dia que me caiu a ficha, eu disse, cara, eu preciso fazer alguma coisa diferente. Eu ficava 4 meses atendendo os pacientes. Era muito tempo, era amoroso, era pesado. Chegava, ai, você já não sabia mais nem o que dizer. Eu disse, eu não quero ficar 4... se fizer cirurgia, eu não quero ser tratada 4 meses. Eu quero a coisa para ontem, eu sou dinâmica. E aí que eu comecei gente, tem que ter alguma forma, tem que ter alguma... Comecei a pesquisar brasileiras, né? Fisioterapeutas em todo o Brasil. Sim. Que já vinham fazendo algumas técnicas diferentes. Uhum. E aí comecei a me informar. Tá, dessas questões, quem são as referências? Quem são as melhores? Porque isso é outro ponto também, né? Perfeito. Se eu vou buscar uma novidade, eu vou na fonte e eu vou na melhor fonte. Uhum. Pelo menos é assim que eu penso, né? Legal, legal. Sabe que quando tá falando sobre isso, sobre esse teu despertar antes também para que eu acho que você falou que foi uma pessoa que te disse, né, para você ensinar mais isso, mostrar para as pessoas. Eu lembrei de uma frase muito importante que em algum momento ela surgiu na minha cabeça, que a gente guardar o nosso conhecimento, ou a gente não externar o nosso conhecimento, ele é praticamente um ato de egoísmo, sabe? É a gente olhar só para nós, assim, pensando, nossa, velho, não, isso aqui eu vou guardar para mim. Eu vou deixar dentro da minha gaveta. É como se a gente pegasse, de fato, um presente e deixasse esquecido dentro de uma gaveta. E quantas pessoas a gente pode ajudar no momento que a gente começa a externar isso, a gente começa a ir para a rede social, a gente começa a criar conteúdo. Claro que hoje em dia eu sei que para as pessoas é muito complexo também poder diferenciar o que é real do que não é real, mas eu vejo que isso que a gente faz, eu acho que é um ato de extrema generosidade, que é entregar gratuitamente para as pessoas conhecimento, segurança, e eu vejo que as pessoas devem também te trazer muitas dúvidas que façam com que você gere conteúdo para elas depois, eu imagino, deve acontecer, né, Fer? Sim, com certeza. Inclusive, nas consultas pré-operatórias, que era uma coisa que não existia, né? Isso foi uma inovação. Perfeito. Quando começou a acontecer. As consultas pré-operatórias não aconteciam. Então, assim, ó, quando recebi a paciente, ela já estava num estado, eu brinco, caótico, né? Porque ela estava toda costurada, com medo, insegura, com medo de se mexer, que a gente chama de cinesiofobia, né? A pessoa tem medo de se mexer porque o mexer dá dor. E quando eu passei a conversar com os médicos, aí eu fiz um processo de formiguinha. Fui um por um conversando. Olha, gente, eu preciso que vocês me ajudem para eu poder ajudar vocês. Comecem a me mandar as pacientes antes da cirurgia. Eu preciso fazer um treinamento de como é que elas vão proceder depois da cirurgia, porque quando elas estão operadas, elas têm medo de se mexer. Eu quero que vocês me mandem elas antes. Por isso, fiz uma lista enorme. E aí eles, tá bom, vamos, né? E a coisa começou a dar tão certo que hoje em dia praticamente todos encaminham antes, né? Para criar uma empatia, criar confiança, porque afinal eu vou estar com essa paciente nos momentos de maior crítica, num momento muito crítico. Inseguro, com trauma. Né? Num momento onde, sabe, literalmente é um momento crítico, porque às vezes estão sem tomar banho, sem lavar o cabelo, é crítico mesmo, né? Com vergonha de, né? Tudo com vergonha de ser vista. Exatamente.
E é nesse momento que eu tô lá para dar força, para dizer, olha, isso vai passar, porque a gente vai fazer assim, daqui um pouco você vai sentir isso, e depois disso você vai sentir isso. Então eu já vou dando todas as coordenadas e ela vai dizer, olha, tô sentindo isso que a Fernanda falou. Então tá indo tudo certo. Tá indo tudo certo. Isso vai dando uma segurança. É a tal da jornada, né? De você dar consciência pra pessoa sobre a jornada. Sabe que uma coisa que eu lembrei esses dias do ramo da saúde que eu achei bem interessante? Eu tava falando com um amigo médico sobre inovação, né? E aí ele até me pediu assim, cara, mas como eu vou conseguir inovar? Daí vamos lá. E logo eu vou te pedir assim, o que na tua concepção é uma inovação, tá? Porque tu tem vivido muito isso, a gente está numa era de extrema tecnologia, de inteligência artificial e tal, beleza. Mas, para mim, inovação ainda é algo muito simples. Para mim, inovação é você melhorar algo que você já tem, certo? Seja uma inovação incremental, disruptiva, tanto faz. Aí eu tava falando pro cara o seguinte, falei pro meu amigo, fui fazer uma ecografia, fui fazer uma ecografia no hospital. Daí os caras fazem o quê? Eles te enchem de gel, assim, sei lá, no abdômen eu tinha feito, né? Enche de gel você, assim, né? Beleza, passa o gel e faz o exame, sei lá, 15 minutos, ficar mexendo aqui, passando o aparelho e tal. E aí, no final, nessa jornada maravilhosa, né? De encher a tua barriga de gel, chega alguém com 2 papéis toalha e dá pra você limpar o gel, certo? Ô Fer, quando você põe a camisa de volta aqui, o que acontece? Vai grudar, tá molhado. Você vê que você esqueceu de limpar uma parte do teu corpo, entendeu? Tem aqui no canto o gel e daí fica grudando a tua camisa, fica super desconfortável, né? Eu falei, caramba, uma inovação era o cara pensar que isso acontece e desenvolver uma outra forma que não fosse dar 2 papéis toalha pra alguém, né? Pra se limpar. Ou seja, cara, isso é uma inovação. Você pensar na jornada do teu cliente, é você pensar no detalhe, no café que ele toma, em como ele se limpa depois de uma ecografia, certo? Então, você olhar para tudo isso, eu vejo que a inovação, muitas vezes, ele está em algo muito mais simples do que a gente falar de coisas astronômicas. E o normal do mercado, parece que quando a gente fala em inovação, a gente está falando de uma coisa gigante, assim, Sim. Nossa, você mudar totalmente, trocar cores do seu lugar, mudar de marca, implementar mega tecnologias. E claro que eu posso ter condicionado a tua resposta agora, mas eu quis falar isso de uma forma muito simples. E quero te pedir assim, cara, o que te fascina dentro da inovação, assim? Aí vamos ficar até amanhã conversando. Tá, não, pode ser. Quer dizer, não temos tempo para amanhã, podemos gravar mais um depois. Antes de qualquer coisa, tá? Manda. Assim, 30 segundos, se a pessoa tivesse uma boa... né, uma boa ideia, vamos dizer assim. Já tem boa uma base. conduta, tá? Ela poderia pegar uma espátula de silicone, que é aqueles lambe-lambe pra gente tirar todo o bolo da panela, sabe? Tá, ok. Poderia ela te limpar, porque aquilo lá tira assim, ó, 99%. Boa. E aqueles 2 pedaços de papéis seriam mais do que suficientes, porque a gente E um enxerga... papelzinho bom daí também, né? Um papel bom, claro. Porque assim, ó, o que acontece? Quando a pessoa tá deitada e passaram... Às vezes escorre pelos lados, né? Tanto na maca, quanto vai aqui pra região de flancos. Então, assim, quem tá olhando, tu consegue ver. Então, vai lá, pega, tira tudo. Aí, realmente, tu fica com 1%, 99% do gel foi tirado. E aquelas 2 folhas de papel vão ser mais do que suficientes pra secar e tu não ter nada na hora de vestir tua camisa. Tá. Simples assim. Mas basta a boa vontade de alguém fazer por ti. Ô, Fer, eu acho que vamos fazer o seguinte, você vai fazer uma mentoria pra galera da saúde ali, pra, tipo, trocar uma ideia com eles e dizer, Cara, às vezes é 30 segundos e boa vontade. 2 coisas. 30 segundos e boa vontade. Isso eu acho que é aquilo que você falou antes, sabe? De você se tornar... E eu resumi dessa forma, acho, de você se interessar, sabe? Boa vontade, sim. Me parece que quando você cria uma jornada onde você se interessa pela pessoa que você pelo seu cliente, pelo seu potencial cliente, porque não é só pelo cliente é fácil, certo? É você se interessar, às vezes, por quem não é teu cliente também, sabe? Você se doar para ele também. Você automaticamente vai se tornar uma pessoa interessante. Sabe? Quando você vê assim, nossa, parece que as pessoas veem esse cuidado que você teve, essa percepção de que você ajudou e elas te retribuem por isso. As pessoas agem por reciprocidade. Então, eu acho que é um pouco disso. Sim. E, Fer, da inovação, seja ela dessa forma que você fez, assim, por que ela te fascina tanto? Por que você busca tanto conhecimento para inovar o tempo inteiro, assim? O que te fascina dela? Pelo efeito que ela provoca. Qual? Exemplo.
Laser. Laser é usado na fisioterapia há muitos anos, tá? Ok. Mas, assim, voltando a dar um exemplo de uma deiscência, que é abrir um ponto, Tá. né? Ou ter algum lugar que não tá fechando lá a cicatriz. Fisioterapeuta que entende do processo de cicatrização. Tu faz o laser no lugar certo, com os parâmetros certos, tu consegue simplesmente multiplicar a velocidade de formação celular. Tá? Cara, olha que incrível. Caramba. Eu vou lá na mitocôndria, que é uma organela dentro da célula, e eu ponho ela na versão turbo. E simplesmente numa velocidade quase da luz, tô brincando. Mas muito Se mais rápido. formam outras células e fecha o buraco, sabe? Aham. Então, assim, cara, olha que fantástico. Sim. Só que tu tem que usar no parâmetro certo. Eu já vi muita queimadura, muita lesão de pessoas, né, que começaram a usar indiscriminadamente sem ter a formação adequada e dá realmente uma M bem grande. Mas quando tu usa da forma certa, gente, assim, ó, é lindo de ver. É tipo botar o desabrochar de uma flor em câmera rápida, sabe? Uhum. Como é que não é câmera lenta? Como é que é o nome de acelerar? No time-lapse. Tá. Isso aí. Obrigada, Josué. E é incrível, porque assim, ó, em 24 horas tu vê, uau, né? E em 36 horas tá como se fosse já 1, 2 semanas. É impressionante. Essa é uma das tecnologias que a gente usa. Outra é a questão do taping, tão famoso, porque ficou hoje em dia uma coisa comercial. Até quase foi pro lado da banalização, o que tem que ter muito cuidado. Ok. Mas o que é, na verdade, isso? São fitas simples, enfim, mas que têm que ser colocadas de uma forma muito cuidadosa e muito coerente, muito correta, porque senão também ele pode causar muita lesão, né? Ok. E por que a gente usa ele? Porque assim, se tu tem um trauma cirúrgico, toda cirurgia gera um trauma, tá? Então vamos supor, de 0 a 100, tu sabe que ela vai dar 100% de edema, que é o inchaço. E se eu tenho como evitar 60, 70% desse inchaço, por que não? Porque se eu evitar boa parte desse edema, eu vou recuperar mais rápido, Acelera. eu vou ter menos pressão interna, eu vou ter menos dor, eu vou ter menos desconforto, eu vou conseguir me mexer melhor. Mais rápido pra vida normal. Exato. Eu vou dar um exemplo que não é o meu dia a dia, tá? Cirurgia de prótese total de joelho. Tá. Total quer dizer o quê? A parte final do fêmur e a parte distal aqui, inicial da tíbia, tá? Então, tanto aqui quanto aqui tem metal. Ok. Pessoa fez, em geral, o joelho fica desse tamanho, tá? E uma das coisas que tu tem que fazer depois de uma cirurgia de prótese total de joelho, movimentar o joelho. Se tu tá com o joelho desse tamanho, como é que tu vai conseguir dobrar o muito mais joelho? difícil. Aí, se eu venho e consigo trabalhar para não dar todo aquele edema, é óbvio que tu vai conseguir mexer bem fácil, bem tranquilo, né? E tu não vai ter o que a gente chama de cinesiofobia, tu não vai ter fobia pelo movimento. Porque muitas pessoas, muitos pacientes têm medo de mexer por medo da dor, né? Então, a gente, quando consegue mobilizar logo aquela articulação ou aquela parte do corpo, a pessoa vai, dá para fazer e tá tudo bem. Tá, sinto um pouquinho de desconforto, mas não é lá tudo aquilo que eu tava imaginando. Legal. Então, eu te citei 2. Tá. Deixa eu te pedir uma outra coisa aqui, que eu fiquei pensando. Cara, tu tem o teu trabalho, que é extremamente desafiador, cuidadoso. Nossa, você tem muita responsabilidade, certo? E você busca inovação. Isso faz com que você, de fato, também tenha que testar novas coisas, tem que ter estômago para isso, né? Para testar, para ser alguém que traz coisas novas. E isso também exige uma responsabilidade muito grande. Mas eu fiquei pensando agora aqui. Muitos dos profissionais que estão nos vendo são pessoas que têm a sua atividade, são autônomos, são empreendedores. E eles não têm tempo para se aperfeiçoar, certo? Ou seja, eles não têm tempo para buscar inovação, para buscar estudo. Eles dizem que eles não têm tempo. Só que a gente vê que muitas vezes eu não investir tempo para isso, para você buscar inovação, é o que te faz tornar comum. Porque o que diferencia muitas pessoas, na verdade, as empresas e os profissionais, é quanto tempo eles se dedicam para se aperfeiçoar, para buscar outras ideias e tal. E aí, olhando para isso, a minha dúvida, e eu acho que é um conselho que você pode dar também para quem está assistindo, Fer, é
como equilibrar? Como é que você equilibra esse tempo entre trabalhar, buscar inovação? Qual a proporção disso? Explica um pouco mais para quem está nos assistindo, quem está nos ouvindo, poder ter um pouco mais de clareza, assim, cara, eu quero começar a fazer isso também, eu quero inovar. O que eu faço? Na verdade, tem mais coisas envolvidas, né? Tem a casa, tem a família, tem... Nossa, velho. Tá mas doido. assim, ó, colocar na agenda. Tu tem que colocar as tuas prioridades na agenda. Às vezes até eu tenho que colocar coisas com a família na agenda, tá? Para justamente não colocar outros compromissos juntos. Ok. Então, assim, ó, se colocar na agenda, ou seja, atividade física tem que estar na agenda. A tua própria. A minha. A minha, se tu for pegar minha agenda, tu vai ver. Aqueles horários que tem a minha atividade física, eu não marco. Não, e assim, ó, faça chuva ou faça sol, tô lá. Nada me tira do meu compromisso. Okay. Assim como eu tenho que projetar também. Vai ter um curso que eu preciso fazer hands-on, né? Que é ali na prática. Eu preciso estar, sei lá, em São Paulo de tal a tal data. Beleza? Fecha a agenda, se programa, reagenda paciente. Não aceita paciente se vai ter naquela data ou previamente, porque tu não vai poder atender uns dias depois. Ou conversa com colegas, que é como a gente faz às vezes. A gente atende em conjunto, né? Férias, cursos. Então, tu tem que colocar as tuas prioridades na agenda, senão se escapa. Tá. É muito fácil a gente se boicotar e é muito fácil a gente fazer qualquer outra coisa na hora de ler um novo artigo, na hora de falar com um colega que daqui a pouco sabe mais, que tá lá, né, em algum lugar já fazendo. Porque a gente sabe que, geralmente, nos grandes centros, as inovações chegam antes. Sim. Então, assim, não custa nada daqui a pouco tu, via Instagram, via WhatsApp, se comunicar com um colega que já tá fazendo. Às vezes, a conversa de 2 minutos vai render a possibilidade de mudar a tua vida profissional. Uma grande dica que ele pode te dar. Exatamente. Então, assim, e nunca pense, ele nunca vai dar a bola pra mim, por exemplo, falando de uma pessoa referência, né? Tá. Se tu não tentar, tu não vai saber. Perfeito. Caramba. Fer, isso é uma coisa também que me chamou muita atenção de ti, assim. Cara, quanto tu é ativa no teu networking, assim, sabe? Porque eu vejo que você vai em direção às pessoas, sabe? Você manda um direct no Instagram pra elas se você quer falar com elas, você manda um WhatsApp, você vai, você não fica esperando. E eu vejo que muitas pessoas acabam virando muito reféns. E parece que as coisas não vêm até mim. E não vão vir mesmo, né? E geralmente eu falo assim, olha só que interessante. Quando você esperar as coisas virem até você, possivelmente vão vir coisas ruins, né? Porque é difícil ouvir uma notícia boa sem você pedir, sabe? É complexo isso, né? E eu digo para as pessoas isso, cara, nesse exato momento, por exemplo, não deve ter ninguém pensando no teu futuro. A não ser você mesmo, assim, certo? Ninguém pensando, nossa, velho, olha só, tomara que a Fernanda se dê bem na vida, não sei o quê. Eu falo, se alguém estiver pensando em ti nesse momento, ou é familiar, e olha lá, né? Ou é alguém pensando coisa ruim, né? Não vai ser difícil alguém pensar em coisa boa. Então, você não ser refém disso, eu acho que é uma coisa extremamente importante. E eu vejo que você faz muito bem isso, sabe? Se relacionar bem, ter coragem para bater na porta das pessoas, que hoje ela tá na tua mão, né? Na verdade, né? Essa porta. E de onde também veio essa visão de dizer assim, cara, eu quero ir para lá. E você... Quando é que você destravou nesse sentido de, eu vou para cima das pessoas, eu não tenho vergonha de bater na porta delas? Acho que foi depois da pandemia. Tá. Assim, que eu não fazia vídeos. Tá. Né? Antes da pandemia, eu não fazia vídeos, eu não divulgava o meu trabalho como eu divulgo hoje. Eu divulgava de uma forma muito mais discreta. Eu preferia não aparecer, né? Tinha algum motivo para isso, Fer? Para não aparecer? Não, eu sempre achava assim, as pessoas precisam saber do meu trabalho, não precisam saber de mim, né? Mas, enfim... E aí, só um comentário, né, Fer? E aí acaba incorrendo num erro que a gente toma muito, né? Que acaba o nosso Instagram, e eu vejo muito Instagram de empresa virando um catálogo de produto, né? Que é onde você só mostra o teu produto. Você não é interessante, né? Porque você só mostra o produto. Você não mostra o que você proporciona, você não mostra a tua vida pouco por trás. É uma coisa fria. É um catálogo. Ele funciona... Esses Instagrams aí que a gente vê normalmente, eles funcionam quase como se fosse o teu antigo site, né? Era uma coisa estática. Quando você olha lá, o que a Fer faz? Ela é fisioterapeuta. Tá, beleza. Mas
Pode continuar. Desculpa, te interrompi. Não. E justamente indo de encontro com o que então foi falado para mim há um tempo atrás, né? Tu precisa mostrar o teu trabalho. Eu me dei conta que eu precisava comunicar o meu trabalho. E me dei conta que, poxa vida, com todas as pessoas que eu falei da área da saúde, ninguém estava acostumado, naquela época, a comunicar, a falar dos seus serviços. Uhum. Ninguém falava, hoje eu vou fazer tal coisa, não, olha que legal, ou antes ou depois, ou falar da história de vida. A pessoa simplesmente mudou, começou a ter autoestima pela primeira vez na vida, depois de um procedimento. Nossa. Olha que transformação do caramba. Que história legal, né? Participar dessas histórias de vida olha, vou te dizer, um dos grandes presentes que eu ganho praticamente quase que todos os dias. Eu sou muito grata por isso. Você deve arrancar-se os primeiros sorrisos assim, genuínos da vida da pessoa, assim, porque deve ter passado traumatizada por muito tempo e de repente você ajuda a pessoa a conquistar uma nova vida, né? É muito legal, é muito bacana. E então eu comecei a ver que eu precisava também comunicar o meu trabalho, que ele não é igual ao trabalho de todo mundo, que ele é diferente, mas eu sempre tomei muito cuidado para não ser arrogante nessa hora, porque às vezes pode ser confundido. Eu quero falar, eu tô tão feliz, eu tô tão entusiasmada com o trabalho que eu faço. E eu jamais quero passar a imagem de, eu sei tudo, eu tenho a soberba. Não, longe disso, né? E tu bem sabe disso, quando a gente se torna uma pessoa referência, a gente, às vezes, as pessoas podem interpretar a gente mal. Porque eu tenho certeza que tu também nunca quis passar essa imagem, né? Sim. Tu sempre foi super simples na forma de falar, sempre chegou muito tranquilo em todos os teus convidados. Eu já te vi atuando em outros lugares e sempre abordou as pessoas de uma forma muito tranquila, né? Nunca com arrogância, nunca com petulância. E é assim que a gente tem que continuar seguindo, né? Legal. São valores, né, Fer, que eu vejo que a gente tem que ter. Que uma das coisas que eu sempre digo, a gente pode mudar a cor do nosso logo, da nossa marca, mudar a atividade da nossa empresa, a gente pode mudar o nosso visual, a gente pode mudar tudo, menos os nossos valores. E uma das coisas que eu aprendi muito de casa foi isso, né? Esses pilares, né? Tratar bem as pessoas. A minha mãe, por exemplo, quando eu saía na rua, quando eu era pequeno, eu lembro muito bem. Ela me fazia cumprimentar todo mundo. Eu tinha que cumprimentar todo mundo. Eu tinha que dar bom dia pra todo mundo. Eu tinha que dar oi pra todo mundo. E aí eu fiquei naquela, sabe? De, nossa, velho, que coisa chata parecia naquele momento. Hoje eu vejo o quanto isso é importante. Sim. Você demonstrar que você vê, e novamente, demonstrar interesse pelas pessoas, sabe? Não ser aquela coisa assim de chegar... Eu acho que isso é um pouco da arrogância. A gente mostrar que não está vendo quem tá do outro lado, sabe? Chegar no ambiente, fazer de conta que eu não vi, ou não dá importância para quem tá lá. E uma das coisas que eu vejo muito, que eu faço muito, é, por exemplo, chego nos ambientes, eu gosto muito, e com todo respeito, cumprimentar aquelas pessoas que são responsáveis, por exemplo, por deixar aquele ambiente mais limpo e agradável, né? Que a gente conhece por, sei lá, faxineira, certo? Eu gosto de trazer essa denominação. As pessoas responsáveis por deixar esse ambiente mais limpo e agradável. E a gente cumprimentar essas pessoas. Às vezes você tá andando na rua e tem aquela pessoa catando lixo e você dá um oi pra ela, um bom dia, ela te olha com estranheza porque ela fala assim, que ninguém faz isso por mim, sabe? Eu não sou notado. E não deveria ser assim, né? Eu não deveria ser assim. E muitas vezes está aí nas coisas simples. Então, acho que essa questão da gente manter os nossos pilares, assim, ela é extremamente importante, né? E você, sendo uma pessoa interessada, certamente você tem pilares também muito importantes na tua vida, que você aprendeu, assim. Quais foram esses pilares que você aprendeu durante a tua vida, Fer? Isso já vem até de casa, desde a época que eu era estudante da escola, né? Primeiro, você é responsável por tudo. Então, em determinado momento, meus pais já não me acordavam mais. Eu que tinha que botar o despertador pra... Se não perdia aula. Se não perdia aula. Tá. Né? Boa. E eu acho que isso também despertou essa responsabilidade, né? Eu sou responsável pela minha evolução. Se eu tô na 7ª série, eu quero passar para 8ª, eu quero ter boas notas, eu tenho que acordar para ir para aula, eu tenho que estudar para ir bem na prova, né? Então, esse senso de responsabilidade, eu acho que já tem que passar para as crianças, né? Seja, tu é responsável por arrumar tua cama, por manter teu quarto limpo. Eu acho que começa assim nas pequenas coisas, até
as crianças, quando forem adultas, não acharem um saco ter que arrumar a cama, né? Para isso ser normal. Como escovar os dentes, como se alimentar, normal. né? Então, quando a gente começa com pequenas mudanças, né? Em tornar elas agradáveis, ela não é mais um fardo. Então, isso já começa na infância. Então, um deles me foi passado muito bem, que era responsabilidade. E eu lembro que era muito engraçado, que eu botava o despertador para 6h15 da manhã, 6h14 eu acordava, por conta. Tipo, tua mente já tava condicionada. Tava. Caramba. E várias vezes aconteceu isso. Eu olhava, tinha aqueles rádio relógio, lembra antigamente? Uns negócios... 5 anos atrás. Nem vamos Gente, falar, né? Tava lá. Assim, às vezes era 1 minuto antes, às vezes era 2 minutos antes. Mas era a questão assim, ó, eu já dormia, não, amanhã eu vou acordar, eu já mentalizava. Eu vou estudar, eu já meio que passava na mente, assim, o que eu ia fazer, né? Eu praticava atividade física, já desde aquela época. E tinha os momentos de estudar, sempre gostei muito de ler. Tô passando isso para minhas filhas também. E, nossa, eu quase choro de emoção quando eu vejo que elas estão lendo. Ai, é tão bom. Quantos anos elas têm, Fer? Uma tem 7, a outra tem 11. Tá. Teodora com 7, Cecília com 11. Tá, eu tenho a Lara com 7, a Lorena com 13. Então, elas têm uma diferença muito parecida. Então, é muito lindo ver, porque o livro traz um despertar, vontades, assim, de conhecer mundos, de ousar, de ver até a própria imaginação. Um texto de uma criança que lê é muito diferente de uma criança que não lê, né? Perfeito. Um texto, desculpa a palavra, mas ele é pobre. Ele não tem criatividade, ele não tem encantamento quando a criança não lê, quando o adulto não lê. Sim. Então, até na forma de verbalizar, de conversar com as pessoas, às vezes a pessoa é sem assunto, sem graça. Sabe, né? Fer, que eu acho muito legal, assim, vou pegar a Lara, por exemplo. A Lara aprendeu a escrever agora, sei lá, 1 ano e pouco, mais ou menos, que ela escreve bastante. E como a gente leu sempre, a gente foi ter minha esposa é professora de educação infantil, então extremamente mais disciplinada do que eu, né? E o que acabava acontecendo, né? Minha esposa todas as noites. E era uma coisa que a minha esposa implementou lá em casa, que foi da gente ler toda noite para elas antes de elas irem dormir, certo? Toda noite um livro, tanto que o quarto delas é cheio de livros também. Então, elas têm livros. E aí elas vão ler, a gente vai ler para elas. E agora chegou num ponto onde, quando a Lara começou a escrever, ela escreve livros. Ela busca, por exemplo, ela junta as folhas, ela grampeia as folhas, ela escreve livros. Que lindo. E histórias, assim, impensáveis, certo? Tem um início, meio e fim. Tem, assim, um enredo. E aí você olha assim, caramba, que talento. Aí você olha assim, tá, mas a gente fomentou isso, né? Claro, tu vai ver que não foi só uma leiturinha. É muito mais, era uma semente que vocês estavam plantando, só que uma semente que gera uma plantação inteira. Isso, perfeito. né? Isso aí. E Fer, eu tava lembrando de uma coisa falando disso, pensando, olha só, a gente tá falando a gente começou a falar de família nesse enredo todo aqui também. E o que eu quero te perguntar é o seguinte, cara, você é uma profissional que inova, que busca inovação, que vai em evento, que tá extremamente interessada pelas pessoas, pelos conteúdos, pela inovação, por bater na porta das pessoas e dizer assim, eu quero trocar uma ideia contigo, quero tomar um café contigo. Antes eu pedi da medida disso em relação ao teu trabalho. Agora eu vou te pedir da medida disso em relação à família, porque, cara, são duas coisas que a gente tem que equilibrar. A gente buscar inovação e ter tempo para trabalhar, e buscar inovação e ser essa pessoa super mega interessada e ter tempo para a família. Como é que se lida com isso? Como é que tu lida com isso no dia a dia, Fer? Primeiro eu preciso dizer assim, ó, não é fácil. Não é fácil. Tem dias que eu me cobro, né? Tem dias que eu levo de boa, né? Os hormônios também dizem um pouco sobre isso. Claro, aí oscila. Tá. Vai oscilando. Tem dias que eu me culpo menos, tem dias que eu me culpo mais. Mas hoje em dia isso já tá muito mais tranquilo para mim. Muito mais estabelecido. Por quê? Eu tenho um marido que entende, né? Que me acompanha, que me apoia. E que a gente... troca muitas informações sobre as nossas agendas, porque ele também trabalha pra caramba. Tem muitas noites que ele também está fora de casa dando aula na universidade. Então, eu sei que naqueles dias eu não posso ter compromissos à noite, porque muitas vezes eu tenho compromissos à noites, né? Então, a gente
né? Tem a família também, tem meus pais, meus irmãos, que às vezes ficam com as meninas quando a gente tem algum evento, algum compromisso em que os dois precisam estar fora de casa, né? Enfim, agora aos poucos elas estão começando em alguns momentos a ficar em casa, porque elas já se administram, já se gerenciam, já né? começa a ter um pouco mais de autonomia. Mas assim, ó, não é fácil, principalmente porque as meninas são muito grudadas, é complicado. Mas, ao mesmo tempo, eu tô passando para elas esse amor, esse encantamento pelo meu trabalho. Legal. E elas hoje eu tô vendo que elas conseguem entender isso, né? Porque elas veem que eu volto muito mais feliz para casa. Hoje eu consegui fazer tal coisa, olha que bacana. Claro que eu conto numa linguagem própria para elas, né? E elas veem, mãe... essa pessoa tu também conheceu no consultório? Que elas perguntam, né? Da onde tu conhece tal pessoa? Da onde tu conhece a mãe da fulana? Foi minha paciente. Ela também, é muito engraçado. Mais uma. Então, assim, ó, elas estão começando a perceber. Quando elas eram menorzinhas, era mais difícil delas terem esse entendimento. Tá. Mas eu tenho uma coisa, como eu fui mãe um pouquinho mais tarde, sempre o trabalho veio em primeiro lugar para mim. Eu sei que existe muita crítica em relação a isso, tá? Sempre, a família tem que vir em primeiro lugar. Eu não gosto de colocar em patamares, nem em escala, assim, primeiro lugar... Não, para mim, família é tão importante quanto trabalho. Para mim, é assim. Eu não sei diferenciar. Até porque quando eu me tornei mãe, eu já era profissional há muitos anos. Tá. Então, sim. A tua profissão já era um filho, já era uma família. Você já tinha muito apego por ela. Exatamente. Então, assim, ó, eu não sei viver sem trabalhar. Eu queria muito ser mãe, então eu joguei a maternidade lá para os 49 do segundo tempo. Tá. E sim, consegui administrar e administro, obviamente, todos os dias isso muito bem. Mas já teve, assim, ó, vários momentos em que eu me frustrei muito, que eu me cobrei muito. Eu tô aqui, eu devia estar lá. E quando eu tava lá, eu achava que eu devia... Era complicado. Mas hoje tá muito mais tranquilo, muito mais estabelecido. Já não me cobro mais tanto. Mas assim, ó, como eu te falei, eu preciso ter agendamento e cronogramas. E eu preciso ter um momento com a família. E quando eu tô com a família, eu tô com a família. Perfeito. E é assim. Eu acho que esse jogo, esse administrar da família é algo extremamente complexo pra gente. Porque... a sensação que a gente tem é, quando eu estou com um, eu estou abrindo mão do outro, né? E ao mesmo tempo você olha assim, cara, mas eu preciso trabalhar, porque se eu quero que a minha família tenha uma vida melhor, eu preciso ter mais resultado no meu trabalho, eu preciso me dedicar, eu preciso estudar também. Trabalhar não é só a gente trabalhar, é a gente também buscar inovação. Então, é um assunto que dá muito pano pra manga, assim. Eu me questiono muito, sabe? É uma das maiores dúvidas que eu tenho, porque, por exemplo, eu viajo 2 dias por semana, 3 dias por semana. E eu sou um pai muito presente, mas eu viajo. E aí eu fico pensando, nossa, vem aquelas frases assim, você tá perdendo a infância das tuas filhas, entendeu? E aí ao mesmo tempo eu penso assim, cara, eu sei disso, mas ao mesmo tempo eu preciso trabalhar. Elas não pediram pra estar aqui. E eu preciso, de alguma forma, dar condições de vida boa pra elas. Não tô falando de dar luxo. Dar condições, certo? De que elas possam ter um bom estudo, condições boas para elas se tornarem pessoas boas, consequentemente profissionais bons. Eu acho que isso é um grande ponto, né? A gente não preparar os nossos filhos para serem bons profissionais. Eu acho que preparar nossos filhos para serem boas pessoas. Isso, antes de qualquer coisa. Porque se elas forem boas pessoas, se elas forem interessadas pelas pessoas, se elas gostarem de ser humanos, se elas gostarem de buscar conhecimento, eu acredito seriamente que elas vão se tornar boas profissionais em qualquer coisa. Se elas decidirem ser atrizes, dançarinas, a Lara gosta muito de dança contemporânea. E se ela for dançarina, se ela for uma atriz, se ela for uma médica, se ela for uma palestrante, eu acredito que ela vai ser da mesma forma, assim, eu acho que se doar da mesma forma, sabe? E se ela, vou até te interromper, e se ela tiver a autoconfiança que ela vê que tu tem no teu trabalho, ela vai ser uma profissional extremamente feliz com as suas escolhas, independente do que ela escolher. Perfeito. Né? Perfeito. É algo muito interessante pra gente ver, porque eu vejo que esse é um tema muito polêmico, sabe? Porque parece que você sempre tá abrindo mão de alguma coisa, sabe? E aí você vai olhar na tua rede social, parece que você sempre tá fazendo errado, né? Que você tinha que estar mais com os teus filhos, depois se você tá com os teus filhos, você olha, você pensa, nossa, eu podia estar trabalhando. Esse equilíbrio entre as coisas é extremamente, às vezes nos deixa desgastados, nos deixa indecisos.
Mas assim, eu acredito que, apesar de tudo, a gente tem que escolher um caminho e seguir, Sim, certo? Porque se você ficar se questionando o tempo inteiro, você não se move, né? sim. Você vai, um momento você vai parar e vai dizer assim, caramba, mano. Tá, Não, já não sei mais pra onde para ir. reduzir a tua ansiedade, o teu estresse em relação à tua ausência, né? Tu fica Uhum. 3 meses fora? Não, é 2 dias. Isso. Tu mora numa casa diferente do que a casa das tuas filhas? Não, tu mora na mesma casa. Então, Isso. tá tudo bem. Isso. Vão ser só alguns momentos, mas tu faz parte da rotina. De Perfeito. alguma forma, hoje em dia a gente tem um WhatsApp, chamada por vídeo, que te faz conectar com a criança de alguma forma. Então, eu acho que hoje a gente pode ficar muito mais tranquilo, né? Não estamos numa viagem de navio que dura 3 meses para tu atravessar o Atlântico. Não. Isso. É 2, 3 dias que tu tá fora e tudo bem. Ela vai ver que tu vai voltar entusiasmado, que tu vai voltar empolgado, que tu vai contar coisas e como o teu trabalho é legal. E isso eu acho fantástico passar pros filhos. Sim, sim. Fer, e falando sobre passar pros filhos, eu acho que a gente chega num ponto, assim, bem interessante, que eu quero entender de ti, assim. O que a vida te ensinou até agora, assim, toda a tua trajetória, se tu pudesse resumir, assim, alguns pontos importantes, assim, do que tu aprendeu com essa parada toda, seja profissional, seja pessoal. Cara, o que a vida te ensinou até agora? Ah. Que eu acho que não importa de onde tu vem, se tu tem vontade de crescer, de evoluir, o céu não é o limite, tu pode ir além, sabe? Basta tu ter vontade de querer ser alguém na vida. Não importa de onde tu veio. Ô, Fer, uma pergunta agora cabulosa também. De onde vem a vontade? Eu não sei. Eu acordo às vezes A e tua tenho... vontade vem de onde, Fer? A tua fome, a tua, assim, sei lá, sede, fome, a garra vem da onde, assim? Qual é o teu Olha. motivo pra fazer o que tu faz com a dedicação que tu faz? Ah, sim, de ver as coisas evoluindo em tempo recorde, de ver paciente feliz, de principalmente verem os médicos que operaram. Cara, eu nunca vi um caso se recuperar tão rápido, Tá. sabe? Reconhecimento. Eu acho que toda essa da coisa vem assim, ó, das pessoas verem, cara, que bacana, como é que tu fez isso? Do reconhecimento. Né? E eu tenho essa fome do trabalho e de querer evoluir no trabalho, de querer ser. E que, claro, acaba se transferindo, como eu te falei, eu primeiro fui profissional, depois fui mãe. E que acaba se transferindo para a maternidade também. Eu quero ser uma boa mãe também, né? Mas aqui estamos falando da parte do trabalho. Essa minha fome de querer mais, de querer descobrir mais, saber o que está se fazendo lá do outro lado do mundo, de trazer para cá, de destaque. Isso envolve um monte de coisas, na verdade. Destaca o meu profissionalismo, mas também torna a região a qual eu trabalho um destaque. Se tu for parar para pensar, com várias pessoas, isso não existia há um tempo atrás. Sim. Muitas pessoas disseram para mim há pouco tempo atrás, nossa, eu achei que isso só tinha nos grandes centros, eu achei que isso não tinha aqui em Lajeado. Né? Bem como muita coisa está evoluindo e muita coisa está acontecendo na nossa cidade que antigamente tu tinha que ir para São Paulo, tinha que ir para Porto Alegre para obter o que hoje em dia tu tem aqui. Então, Isso é uma grande coisa. Isso a gente só consegue também através da comunicação. Volto a bater na tecla. Comunicação é muito importante. A gente precisa comunicar para o mundo o que a gente está fazendo. Perfeito. Né? Esses dias estávamos voltando da praia, fui buscar, eu e meu marido fomos buscar as minhas filhas que ficaram uma semana com a minha mãe na praia. E meu marido, naquele momento, estava dirigindo e eu mandando mensagem para as pacientes num domingo para ver se estava tudo bem, como é que estava, porque eu gosto de monitorar as pacientes. E daí, numa hora dessas, eu tive um insight, mandei uma mensagem para uma pessoa e eu fui respondida. E eu olhei para meu marido e disse assim, tu nem sabe com quem acabo de conversar. Daí ele disse, não sei, com quem? Como é que eu vou adivinhar? Daí eu disse para ele, Nelson Mota. Dele, o quê? Não, tu tá de brincadeira comigo. Olha aqui. Olha aqui. Eu tô conversando com o Nelson Mota. Eu tava... Porque assim, eu sou fã dele desde a minha adolescência. Eu sou apaixonada pelos textos do cara, por tudo que ele fez. Ele faz parte da cultura da música brasileira e da parte artística, vamos dizer assim. E eu gostava muito. Eu assistia os programas que ele fazia quando eu era adolescência. Enfim, tá, sou fã do cara. E como as tecnologias ali na palma da minha mão me permitiu falar com um cara que eu nunca pensei que eu ia falar.
Aham. Assim como tantos outros aconteceram. Uhum. E eu achei isso fantástico, porque eu pensei, se eu não tentar, eu não vou saber se eu vou conseguir. Uhum. E é assim que as coisas têm que ser, né? Se tu não tentar, tu nunca vai saber. E é assim que a gente tem que ir. Ah, daqui a pouco tem alguma coisa que tu vai fora do país, que... Aí tu vê, cara, para ir até São Paulo é tão perto, é tão fácil. Por que que eu não vou até lá? Por que que eu não dou um passo à frente? O que que tá te impedindo, Sim. né? Essa é uma boa pergunta, né? O que te impede? É, nada. É tu mesmo. É. E muitas vezes o que te impede é o que você acha que os outros vão achar em relação ao que você tá fazendo. Sim, assim como quando eu comecei a fazer os vídeos também, no início eu me preocupava muito. Meu Deus, o que meus colegas vão achar? Meu Deus, que coisa, será que eu falei direito? Eu tive que parar com todas essas paranoias, né? Porque senão eu não ia evoluir nunca. Ô, Fer, sabe que nesse momento eu lembrei de uma coisa. Quando a gente começa a criar conteúdo, a gente tem uma tendência a imaginar o que o meu colega de profissão vai achar sobre aquilo que eu tô falando. Aí ele vai pensar assim, nossa, Fernanda falando algo tão básico assim. Não é possível. Como ela tá fazendo isso? Só que uma das coisas, eu acho que uma dica super importante para deixar para as pessoas é, quando a gente começa a se comunicar, principalmente na internet, e criar conteúdo, a gente não tá falando para os nossos colegas de profissão. A gente tá falando para 99% das pessoas que muitas delas precisam daquela tua informação e elas não sabem aquele básico, né? E a gente acaba deixando de fazer porque a gente pensa o que o outro vai pensar sobre o que eu tô pensando, sobre o que eu tô falando. E aí eu digo para as pessoas assim, a gente não pode ter medo de alguém rir daquilo que a gente tá falando, porque quando alguém ri daquilo que a gente tá falando, nossa, olha lá, Fernando, escrevendo sobre tal coisa, que coisa ridícula, que coisa básica. Nada mais a pessoa está fazendo do que nos convidar para a mediocridade dela. Ela não tem coragem de fazer aquilo lá. Então, para te inibir, ela vai rir de você. Entende? Ela vai rir de você para inibir o teu crescimento, porque se você crescer, ela vai ter que estudar mais, ela vai ter que fazer isso também, e ela não quer, então é mais fácil rir de você. Sim. Então, eu vejo que esse é um ponto que impede muitas pessoas de começar, Sim. certo? Fer, a gente vai precisar gravar mais um no futuro, certo? Pra gente falar talvez de paternidade, maternidade, falar de negócios, falar de um monte de coisa, trazer mais assuntos sobre inovação. Mas eu acredito que a gente já trouxe um conteúdo muito legal para as pessoas poderem se inspirar na tua trajetória, em como tu te diferenciou, em como você leva essa questão da vida pessoal, algum profissional, do estudo, certo? Eu acho que foi uma conversa muito leve, foi super leve. A gente passou 1 hora conversando Meu e foi Deus. extremamente leve. Certo? Eu jurava que era 20 minutos. Não, foi 1 hora, tá? E aí, dados os nossos compromissos aí, né? Que a gente falou, não, tem que ser 1 hora, a gente vai deixar pro futuro, a gente conversa mais sobre esses assuntos aí. Tranquilo. E Fer, eu quero muito que você dê um recado final para essa galera que tá nos assistindo, se você pudesse dizer assim, caramba, eu quero te dar um conselho, certo? Qual é o conselho que você daria para essas pessoas que estão nos assistindo? Primeiro, se estruture. Se você quer ser diferente, se você quer ser o destaque dentro do seu segmento, da sua profissão, estude, faça por onde, para você ter substâncias, para ter motivo para ser o destaque. Depois, acredite em você. Que como tu disse há um tempo atrás, que eu ouvi, né? Primeiro tu tem que acreditar em si mesmo, para depois os outros acreditarem em ti. E essa é uma verdade absoluta. E o segundo, que eu ouvi também há um tempo atrás, eu achei muito interessante, é enquanto os bons têm vergonhas de se expor, os maus estão fazendo e estão achando seu espaço, né? Então, assim, ó, não tenha vergonha de se expor, não tenha vergonha de fazer o que você faz. Faça do jeito que você puder fazer o seu melhor, que eu tenho certeza que alguém, de alguma forma, vai reconhecer e vai valorizar o seu trabalho. Muito bom, muito bom, muito bom. Eu acho que é um bom fechamento para a gente se questionar disso também, sabe? De fazer essa reflexão e entender que, cara, a gente precisa começar de alguma forma, Sim. Né? Que não adianta a gente ficar se prendendo muito ao que vem de fora, ao que os outros acham. E também ser humilde e admitir quando não sabe resolver. Isso.
chamar... Olha, Isso. eu não Busca sei ajuda. isso, mas eu tenho uma colega que pode me ajudar, vamos resolver juntas. Busca ajuda. Né? Busca A gente ajuda. tem que ser humilde nesse ponto e também reconhecer quando a gente não sabe resolver. Sim, sim. Fer, parabéns pelo teu trabalho, parabéns pela tua coragem em se expor também dentro da tua área, ter ser inovadora a esse ponto de mostrar para as pessoas, tirar esse presente da gaveta, tanto com o teu podcast quanto com os teus conteúdos. Onde é que as pessoas te encontram na rede social, Fer? Coloca aí. Minha rede social, então, meu Instagram é fer.grum.rosa. E o podcast? E o podcast é o Posecast, tá no Spotify e no YouTube. Pós-e-cast. Que é um nome fenomenal, né? Tem tudo a ver com o teu trabalho, né? Exatamente. O meu podcast se chama Posecast, justamente para falar em relação ao pós-operatório, pós-procedimentos dermatológicos, que eu tô lá ajudando as pessoas a resolverem o mais rápido possível e da melhor forma possível. Fer, até a próxima, tá? Uma hora dessa a gente marca de novo, né? Mais pra frente, vamos ter que conversar mais, mais tempo, com mais calma. Sucesso pra ti. Obrigado a todos que ficaram conosco aqui até o final. Fiquem ligados, compartilhem os conteúdos, salvem, mandem pros amigos, tudo que fizer sentido. Agradeço mais uma vez. E galera, até o próximo episódio do Mentabilidade Podcast. Tamo junto, bora, valeu, abraço.